Bem-vinda ao O Nosso Corpo, um podcast sobre temas relacionados com o corpo humano e a forma fascinante como funciona. Eu sou Mafalda Antunes e hoje vamos falar sobre a alimentação antes, durante e depois da corrida. Cada vez mais se reconhece o papel fundamental da alimentação, não só na performance física, em treinos e em provas, como também a nível da recuperação física. Tal como quando preparamos uma longa viagem, assegurando que o carro terá o combustível e as condições necessárias para percorrer todo o trajeto com eficácia e eficiência, também quando nos preparamos para uma prova ou treino de corrida de longa duração, devemos ter atenção a diversos aspectos importantes relacionados com a nossa alimentação. Quando vais para uma prova ou treino de corrida de longa duração, é crucial que o teu corpo tenha reservas de energia para a exigência física que vai enfrentar. Assim como é fundamental para uma boa recuperação que reabasteças o teu organismo para o ajudar a recuperar dos treinos que fazes. Para vos falar sobre este tema, tenho o prazer de ter comigo o Dr. Custódio César, nutricionista clínico e diretor técnico da Gold Nutrition. Pós-graduado em Nutrição Funcional e Medicina Ortomolecular, pós-graduado em Nutrição Clínica, membro do International Society of Sports Nutrition, membro do American College of Sports Medicine. Olá, Custódio, como está? Olá, Mafalda, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui. Vamos falar de um tema muito importante e que me é muito querido. Eu estava a contar-lhe que tive a ideia de fazer este episódio consigo no dia em que fui correr a meia maratona de Lisboa, porque vi efetivamente que a necessidade de nós informarmos as pessoas sobre como se abastecerem numa prova de corrida ou falar sobre o simples, sobre a importância da hidratação é tão fundamental e é um prazer estar aqui consigo agora. Igualmente, e quero felicitá-la por mais uma vez por levar a cabo estas iniciativas que são tão importantes para quem nos ouve, quem nos segue. Não é? É verdade. O que comemos antes e durante uma prova de corrida depende de vários fatores, como por exemplo o tempo da corrida, a duração que vai ter. Eu gostava de começar por lhe perguntar que alimentos é que compõem a refeição ideal de um corredor? É uma boa pergunta, mas eu começava por dizer que não existe uma dieta ideal. Portanto, depende, você referiu, elencou vários fatores aqui, a duração da corrida, a intensidade, a temperatura, o peso do atleta, etc. Mas, genericamente, podemos pensar, portanto, na corrida, obviamente, o combustível número 1 são os hidratos de carbono. E a ênfase deve ser posta nos hidratos de carbono com o objetivo de recarregar, ou seja, encher totalmente o depósito de combustível, que neste caso é o glicogénio, que se acumula nos músculos e um bocado no fígado. Portanto, quanto melhor tivermos em termos de glicogénio, portanto, sabemos que vamos aguentar mais tempo. Porque o processo de produção de energia de obtenção de energia obtida a partir dos hidratos de carbono é mais eficaz e mais rápida do que se obtivermos a energia a partir da gordura. Portanto, ir com os depósitos atestados de hidratos de carbono, massas, arroz, os flocos de aveia atualmente estão muito na moda e quem os tolera bem, portanto, ótimo. Panquecas com marmelada, frutas, bananas, que são muito bem toleradas antes das provas, sumos, portanto, toda esta panóplia de alimentos tem muito interesse quando estamos a preparar para uma prova longa. Depois, a proteína, obviamente, ter a intenção de comer, ingerir o menos possível gordura, nomeadamente gordura saturada, porque a gordura leva muito tempo a fazer a digestão, porque a gordura saturada aumenta a inflamação, etc, não é? Portanto, tem pouco interesse aqui a gordura. A proteína magra também, portanto, em vez de carnes gordas, ou fritos, ou o que quer que seja, portanto, proteína magra. Frango, peito de frango, ou peru, ou peixe cozido, grelhado, portanto, é uma boa alternativa. Pouca fibra também, nós somos muito...
O ovo também tem interesse, sem dúvida, e especialmente cozido, não é? As fibras, pouca fibra também, porque a fibra, mais uma vez, também demora, atrasa o processo digestivo, fica, portanto, depois pode provocar desconforto intestinal, gases, a pessoa pode se sentir inchada, etc, etc. Portanto, poucos condimentos também, nomeadamente condimentos que a pessoa não está habituada a usar, picantes, por exemplo, também não é uma boa estratégia. Álcool nem pensar, porque o álcool sabemos que contribui para a desidratação. Poucos alimentos processados, eu diria poucas... E as hortaliças, os vegetais? As hortaliças no dia da prova eu não recomendo. Okay. Se estivermos a falar antes tudo bem, é crucial, não é? Porquê? Porque as fibras sabemos que no dia-a-dia o atleta gera muita inflamação e gera muita acidez. Quando está a treinar, portanto, há uma acidez... E por isso é muito importante que coma muitas verduras. Exatamente. Okay. Porque se depois vai ter uma alimentação essencialmente ácida, vai haver aqui um desequilíbrio, há um nível de acidificação constante no organismo. E como é que nós conseguimos combater essa acidificação? Há uma estratégia, a alimentação é incluir mais verduras na dieta. É como se tivesse um efeito antioxidante, não é? Exato, e de reequilíbrio do pH, não é? A massagem também contribui para a eliminação dos ácidos acumulados a nível muscular. A água, beber muita água também, a água, preferência, já sabemos também que a água, por exemplo, no pós-treino, uma água alcalina é mais interessante do que uma água ácida, não é? Okay. Portanto, essa é a estratégia que deve prevalecer. Se estivermos a pensar no antes do exercício, e este exercício, se estamos a falar de um exercício prolongado, é muito interessante também ter atenção às doses. Às vezes o pessoal diz, comi uma banana e um pão, não é? Ter ideia para uma prova longa, uma maratona, por exemplo, uma prova de triatlo longa, correntemente o que se recomenda são até 4 gramas base de hidratos de carbono por quilo de peso. Um atleta com 70 kg, estamos a falar de 280 gramas de hidratos de carbono à refeição. Ora, isto é muito hidrato de carbono. Pois. Portanto, não é comer uma frutinha e já está. Portanto, não chega, não é? Ok. Então, os hidratos de carbono são uma categoria dos nutrientes muito importante para um corredor. Mas há aqui timings diferentes e que são igualmente importantes. Certo. Os dias antes da prova, Exato. O dia imediatamente da prova, o dia imediatamente antes da prova e durante a prova, o pequeno almoço e a seguir. Exatamente. Será que podemos começar por falar sobre isto? Ou seja, nós vamos variando este prato e estamos a falar de uma refeição principal 3 a 4 dias antes da prova. O atleta a pessoa que vai correr deve aumentar a quantidade de hidratos de carbono do seu prato habitual, deve fazer exatamente igual àquilo que faz habitualmente ou ter alguma preocupação especial? Depende também muito. Eu tenho utilizado uma estratégia com sucesso com os atletas que acompanho, que é a seguinte, que é haver uma sobrecarga de hidratos de carbono nos 4 dias antes da prova. Ok. E depois já vamos falar a seguir o que é que se deve fazer durante. E isto com depleção prévia dos hidratos, ou seja, nesses 4 dias antes, um grande número de atletas que eu acompanho, os que são profissionais é uma coisa, depois aqueles que são, acho que devemos de falar aqui muito também para aqueles que estão para os amadores, que estão a fazer alguma coisa, exatamente, portanto, e esses, do modo geral, quando vêm à nossa consulta, eles vêm sempre com algum peso a mais. Sim. Alguma massa gorda a mais. E podem vir baralhados se cortam nos hidratos de carbono, Exatamente. do que é que eu como para correr, isso é verdade, isso é uma confusão muito frequente. E muitos deles já com insulinoresistência. Portanto, aqui não há grandes segredos. Nós vamos ter que cortar hidratos de carbono a estes indivíduos. Okay. Quer na quantidade, quer ter muita atenção relativamente ao tipo de hidratos de carbono que as pessoas estão a ingerir aqui durante o período de treino. Portanto, se provocamos aqui uma depleção dos hidratos de carbono, estamos a obrigá-los também, por outro lado, ora, se eles têm pouco glicogénio, esgotam mais rapidamente o glicogénio e têm que utilizar a gordura corporal. E quando há este chamado shift metabólico
que os obriga a utilizar mais gordura depois durante as provas. Isto é benéfico porque nós sabemos que eles não vão ter glicogênio para a prova toda, não é? E quanto mais eficiente este processo for, menos eles sofrem, não é? Depois, durante, lá na barreira dos... É a famosa barreira dos 30 km. Portanto, antes, ok, fazer uma dieta restrita a hidratos de carbono e depois ali nos 4 dias antes, então vamos aumentar esta quantidade e eu, do modo geral, recomendo sempre, pelo menos, que façam 2 a 3 vezes mais a quantidade de hidratos de carbono que estavam a fazer. Se um atleta estava a fazer 100 gramas de hidratos de carbono por dia, pensar ali nesses dias em 300 gramas, 400 gramas de hidratos de carbono. Para nos certificarmos que ele vai com o máximo de glicogênio possível, com 600 gramas ou por aí de glicogênio a nível muscular. Então isso são 3 a 4 dias antes da prova? Certo. Às refeições principais. Exatamente. E no dia antes da prova, o que é que nós devíamos jantar? Imaginando que temos uma prova no dia seguinte de manhã, eu gostava de lhe perguntar o que é que devia ser o jantar do dia anterior e o pequeno almoço dia seguinte. Portanto, aí a pensar nessas tais grandes, boas cargas de hidratos, e mais uma vez depende, obviamente, se estamos a falar para uma mulher que tem 50 quilos e tem 1,50 m, é uma coisa. Se estamos a falar para um homem que tem 80, 1,70 m ou 1,80 m, as quantidades são diferentes, não é? Mas, de um modo geral, eu gosto de apontar aí para os 3, 4 gramas de hidratos por quilo de peso em cada uma dessas refeições. Okay. E isso significa o quê? Significa um prato, e depois ter a tendência, obviamente, às sensibilidades alimentares. Há sensibilidades ao glúten, por exemplo, aos farináceos, etc. Um prato de massa, se estivermos a falar de um prato cheio de massa, podemos estar a falar de 50 gramas de hidratos de carbono. Uma sopa que tenha abóbora, cenoura, batata, tal, podemos estar a falar de mais 15 gramas. Um copo de sumo de fruta, estamos a falar de mais 25, 30 gramas. Uma banana, estamos a falar de mais 25 gramas de hidratos de carbono. Uma sobremesa, uma gelatina, uma altria, um arroz doce, estamos a falar ou um gelado, estamos a falar de mais, dependente, mas 50, 60, 70, 80. Portanto, é por aqui que nós temos que jogar, se necessário, bebe 2 copos de sumo. Portanto, obviamente, depois aqui temos que ajustar ao tal peso da pessoa. Mesmo uma pessoa que esteja naquela circunstância que o Custódio referiu, que já tem alguma insulinoresistência, que tem um peso a mais, é um corredor amador e vai fazer uma corrida, o dia em que vai, a véspera da prova, não é o dia em que vai reduzir a ingestão de hidratos de carbono. Não, porque senão a coisa vai-lhe custar muito mais. Vai-lhe custar muito mais. Ser doloroso. E aqui, portanto, estamos a falar de um dia, não é por aí que vai haver problema, tanto é que depois, quer dizer, esta carga de hidratos que está ali acumulada, ele vai queimar isto tudo durante a prova, não é? Ele vai ficar com os estoques a zero, digamos assim. E outra, depois, portanto, no pequeno almoço, vai-se muito à volta dos flocos de aveia, atualmente, flocos de aveia com compota ou com mel, pode ter ali alguma gordura, um tipo de amêndoas lascadas, por exemplo, ou um bocado de manteiga, ou coco, ou manteiga de amendoim misturada também, para atrasar ali um bocadinho a absorção daqueles açúcares mais simples, como o mel. E fruta? Deve incluir fruta, sim, portanto, a banana aí vai muito bem, a manga, há muitos que gostam de incluir manga. E esse pequeno almoço deve incluir proteína? Pode incluir, por exemplo... Pode incluir convém incluir um bocadinho de proteína. Convém. Ou, por exemplo, pode acompanhar com um batido, uma proteína de absorção rápida, uma proteína whey, claramente é muito interessante, até porque sabemos que provas de duração muito larga há uma agressão muscular mais ou menos significativa. Exatamente. E a proteína pode servir aqui como terceira fonte de energia.
Portanto, o glicogénio, os ácidos gordos e depois a proteína também. E nós não queremos que isso aconteça, não é? E nós não queremos que isso aconteça. Preservar a massa muscular. Exatamente. Se houver alguns, os aminoácidos, a proteína já foi partida, em aminoácidos, já temos aminoácidos em circulação, ainda alguns deles de certeza, e se isso acontecer, portanto, vamos socorrer desses aminoácidos que estão em circulação, em vez de os irmos buscar ao músculo, que é um processo muito mais complicado, e mandá-los ao fígado e obter energia a partir deles, não é? Exato. É por isso que quem investiga as questões da nutrição desportiva recomenda que as bebidas desportivas já tenham elas próprias também a inclusão de aminoácidos para evitar que o organismo agrida tanto a massa muscular. Exatamente. Muito bem. Olha, e a hidratação? Isto tudo é importante, a hidratação não é só durante a prova. Exatamente. Todas essas refeições que disse devem ser acompanhadas de água, não é? Hidratar muito bem. Esse vai ser, é o grande inimigo do atleta, em primeiro lugar, é a desidratação. E sabemos que uma pequena desidratação já causa estragos suficientes. E uma pequena desidratação, estamos a falar de 2%, em que já se perde velocidade, já há um cansaço a instalar-se mais rapidamente. Sim, e a percepção da fadiga é maior, muito mais elevada. Sem dúvida. Eu agora há pouco tempo estava a ver um trabalho até que muito interessante, que mostrava, por exemplo, em futebolistas, esta pequena desidratação dos 2% já afeta seriamente a capacidade para o drible. Para efetuar o drible, não é? Portanto, é importante o atleta estar bem hidratado. E aí, claramente, portanto, e isso é, como dizia, não deve ser só durante, não é? No dia-a-dia, quem está a treinar, quem está a praticar exercício físico tem que estar bem treinado. E uma das regras básicas é olhar, monitorizar, vigiar a cor da urina. A cor da urina, não sei que a pessoa esteja a tomar algum multivitamínico, alguma coisa ou tenha comido uma dose muito elevada de beterraba, por exemplo. Uma coisa que altere deve ser claro. Deve ser claro sempre. Portanto, essa é uma boa estratégia. E a outra estratégia, obviamente, há uma regra que é básica, que vale o que vale, porque isto aqui da hidratação também, mais uma vez, tem a ver com o tamanho da pessoa, a superfície corporal, a temperatura ambiente, mas tem alguma a intensidade do exercício. Que nos possa dar? Sim, quantidade de água que a pessoa deve... A referência é sempre um mínimo dos mínimos, com uma temperatura média, se a pessoa não estiver a suar e não sei o quê, é 1 mililitro por quilocaloria ingerida. Portanto, alguém que faça uma dieta de 2.000 calorias, 2 litros de água por dia. Isto depois fora... Uma referência em relação ao peso corporal, ou seja, que quantidade de água que eu devo beber por peso corporal? Eu não ia tanto por aí. É preferível dizer em relação à ingestão calórica? À ingestão calórica, ia mais por aí. Mas, como disse, por exemplo, relativamente portanto, tem que ter atenção a isso, temperatura, ambiente, a intensidade do exercício, se a pessoa suou mais ou suou menos, a própria umidade, sexo, portanto, os homens têm que hidratar claramente mais do que as mulheres. Mas isso é uma boa chamada de atenção, porque cada pessoa conhece as suas características. Se é uma pessoa que transpira muito, exatamente, deve ter atenção e garantir uma melhor hidratação. Se é uma pessoa que transpira pouco, estar bem hidratada, mas se calhar vai ter menos necessidades hídricas durante a corrida. Ou não precisa de aumentar porque vai fazer aquela prova. E outra estratégia também, ao longo do tempo, irem, uma regra muito boa, avaliarem o peso com um exercício. Quando o exercício for mais intenso ou mais prolongado, verem que peso é que perdem. Portanto, vão para o treino, avaliam o peso sem roupa, avaliam no início, prova, do treino, no início e no final. Ok, e comparar. Porque o peso que perdeu será água. Exatamente. E depois relembrar-se daquilo que bebeu, não é? Porque se a pessoa perdeu 2 quilos e se esses 2 quilos representam 3% no peso, não é? Dividido o peso final pelo peso inicial, temos a percentagem do peso que a pessoa perdeu. Em percentagem. Se a pessoa perde 3% e bebeu, tem que lembrar-se lá ver o que é que eu bebi. E 2 garrafinhas de água de 250, ou seja, meio litro em 2 horas. E perde 3%, obviamente, bebeu pouco. Bebeu pouca água. E essa informação deve... Isso é um bom exercício para se fazer, por exemplo, num treino. Exatamente. Treino que a pessoa vá treino já puxado. Os 21 km, a distância da sua prova,
no dia que vai fazer esse treino pode fazer essa avaliação. Exato. Para que no dia da prova já tenha essa informação aferição. E sabe mais ou menos a quantidade que vai beber, mesmo que depois não seja rigoroso, mas já fica muito mais próximo de certeza daquilo que são as necessidades reais da pessoa, não é? Uma das coisas que eu acho que é uma oportunidade maravilhosa tê-lo aqui é para falar sobre a necessidade de nos suplementarmos durante uma prova de corrida. As provas de corrida têm imensos abastecimentos e eu vejo que as pessoas nem sempre os sabem utilizar, até quando vão levantar o dorsal, têm eletrólitos, barras, géis, uns têm uma composição, outros têm outras, uns têm cafeína, outros têm taurina, enfim. E eu gostava de lhe dizer, a suplementação, gostava de lhe perguntar, a suplementação é necessária durante qualquer distância de corrida? Ou seja, uma pessoa que vai correr 10 km precisa de se suplementar durante, a que vai correr 21 precisa de se suplementar durante, a que vai correr 42 precisa? Muito precisam bem. dos dois, todos da mesma coisa? Muito bem. Como é que nos pode ajudar? À medida que as provas aumentam, maiores são as necessidades. Claro. Portanto, e à medida que o tempo de duração, eu posso ir correr 20 km e levar 3 ou 4 horas, e há outros indivíduos que levam 1 hora, não é? 1 hora e pouco. Portanto, as necessidades são diferentes. Claramente, há algumas coisas, portanto, eu diria que até há 1 hora a pessoa, se beber só água, está tudo bem. A partir daí as coisas começam-se a complicar, e complicam-se mais, dependendo mais uma vez da temperatura que estiver e da umidade que se fizer sentir. E a hidratação, obviamente, é o primeiro ponto. E o segundo, eu punho a tónica nos sais minerais. Okay. Nós, pelo suor, perdemos sódio, cloro, potássio, magnésio, perdemos os chamados eletrólitos. E esta perda, nomeadamente de sódio, que é aquilo que de um modo geral se perde mais, tem depois implicações várias. É indispensável a contração muscular? Por exemplo, é indispensável ao bom funcionamento da bomba de sódio e potássio cardíaco, não é? Portanto, o que significa, se perder muito sódio, estamos a sobrecarregar mais a parte cardíaca. É necessário também um bocadinho de ingestão de sódio para a prevenção das queimbras, já falámos aqui nos processos da contração muscular, portanto, a prevenção de queimbras. É necessário para aumentar a absorção dos açúcares, porque em terceiro lugar eu punho os açúcares. À medida que estamos a competir, ou a fazer o nosso exercício físico, a taxa de açúcar começa num determinado valor, ela vai baixando. E isso, obviamente, tem consequências ao nível do rendimento. Se eu quiser estar melhor, acabar com mais força. Desculpe lá a interrupção, deixe-me só dizer, porque eu queria dar esta explicação a quem nos ouve. Eu acho que é aqui que é fundamental nós explicarmos que nós conseguimos produzir energia através dos açúcares, das gorduras e também da proteína. Certo. A questão é o tempo que demora a utilizar esses nutrientes para nós conseguirmos produzir energia. Exatamente. E nós conseguimos produzir muito mais rapidamente através dos hidratos de carbono do que através da gordura. Certo. Portanto, optar por haver um regime hipocalórico durante uma prova de corrida, nós estamos claramente, são objetivos concorrentes, não é? E isto é muito importante clarificar para as pessoas que fazem corridas de forma amadora, porque estamos a pôr um objetivo em que eu vou sofrer para chegar até ao fim, porque estou a privar o meu corpo para querer emagrecer de um nutriente que é fundamental para que eu consiga ter energia disponível mais rapidamente. Sofrer física e psicologicamente também. E isto é de tal modo importante que todos os trabalhos que têm sido feitos nesta área mostram já quais são as doses de hidratos de carbono que os atletas devem consumir em provas de duração mais longa. Exato. Que é, portanto, conforme tínhamos dito, até 1 hora basta molhar a boca com alguma coisa açucarada, por exemplo, e um efeito um bocado placebo, não é? A partir daí, da 1 até às 2h30, recomendam 60 gramas por hora de hidratos de carbono. Okay. 60 gramas, podemos pensar, por exemplo, num gel e em meio litro de bidisotônico, um gel com 30 gramas de açúcares e meio litro de bidisotônico. Estamos lá. E a partir daí, para todos,
o Yukandrup, que é um grande investigador nesta área, fala em 90 gramas hora. Ok. Portanto, temos que aumentar a partir das 2h30. Havendo já trabalhos de intervenção que mostram, lá mais para diante, nas 3 horas, a partir das 3 horas, consumos de 120 gramas hora é melhor do que consumos de 90 gramas hora. Agora, isto estamos a falar já de quantidades significativas de hidratos de carbono, deve ser treinado, nunca façam esta estratégia logo durante a prova, não é? Ensaiá-la antes, ver a tolerância gástrica, a tolerância intestinal e, se a coisa correr bem, ir fazendo a coisa gradualmente. Agora estão a consumir 60 gramas, fazem um treino onde vão consumir 80, e depois 90, e depois por aí, e vão-se aperceber de como é que se sentem. Porque aquilo, a Mafalda estava a tocar nesse ponto. Há aqui uma parte também que não falámos, mas que acontece, é que do açúcar que está no sangue, e dependendo aqui da intensidade do exercício, este açúcar que está no sangue também vai servir como fonte de combustível. Aqui, à medida que aumenta a intensidade, tanto mais importante é esse açúcar que está no sangue, não é? De qualquer maneira, ele é sempre importante para manter bons níveis de açúcar no sangue a irem ao cérebro, o que é importante também para que o atleta esteja concentrado, focado, motivado. Exato. E a desfrutar. Porque senão é um grande sofrimento. Porque o açúcar se baixa, obviamente, às tantas o atleta até pode ficar com tonturas, náuseas, instalação da fadiga precoce, exatamente. O poder de decisão, a qualidade do gesto desportivo, tudo aumenta o risco de lesão, isso é muito importante. E é tão importante que os investigadores também estudaram até o tipo de açúcares para haver a máxima absorção de açúcares possível. E esses açúcares poderem ser oxidados, queimados, que deve ser uma associação, não deve ser só um tipo de açúcares. Deve haver aí uma associação nestas bebidas de açúcares, porque diferentes açúcares apanham diferentes transportadores no nosso intestino. E se estamos só a consumir um tipo de açúcares, por exemplo, glicose, temos transportadores para a frutose também no intestino. Se estivermos só a consumir glicose, não vai entrar uma máxima quantidade de açúcar em circulação, porque os transportadores da frutose não levam nada. Estão lá e não levaram nada. Não é? Estão desocupados. Isso já era a resposta a uma pergunta que eu tinha aqui para lhe fazer, que é, de facto, é mais indicado uma pessoa ter uma boa suplementação durante a corrida, porque já reúne esses diferentes açúcares que foram estudados naquela fórmula para o efeito, do que optar, por exemplo, por uma fruta ou uma fruta seca. É melhor o suplemento ou é melhor a fruta? Eu diria claramente que é o suplemento. E pelo feedback que tem dos atletas que acompanham ao longo destes anos todos, que já são alguns. Porquê? Porque, para já, o suplemento, e repente o suplemento sempre mais líquido. Ou géis, ou bebidas isotónicas, têm muito mais interesse do que alimentos sólidos, porque os alimentos sólidos já sabemos que levam mais tempo a digerir. O caso dos atletas que socorrem de passas, de figo, de ameixa, disto, daquilo, tâmaras. Portanto, temos ali muita fibra. E pode ser desconfortável para o intestino. Exatamente, para além de demorar mais tempo também a sair do estômago, e sabemos que quanto mais tempo o alimento tiver no estômago, mais está a prejudicar o atleta, porque tem que haver ali um afluxo de sangue ao estômago para, que não vai para o músculo. Para fazer, exatamente, para fazer a digestão, e portanto isso não é nada interessante, não é? Então os líquidos aqui sempre claramente são uma melhor estratégia. Ok. E diga-me uma coisa, então, eu percebi aqui que até há 1 hora claramente não haverá uma necessidade, a não ser de boa hidratação. A partir da 1 hora justifica-se sim, e o principal prioridade vai para os eletrólitos, e a terceira prioridade irá para o açúcar. Certo. E o gel, na sua melhor fórmula, será a melhor opção. Queria-te perguntar... Gel, bebidas isotónicas também. Bebidas isotónicas também. Queria-te perguntar se estiver muito calor, pode haver necessidade de ajustar o timing, o momento da corrida em que é feita a suplementação? Pode. O timing e a quantidade de sais, nomeadamente.
porque com muito calor sabemos que a sudorese é claramente maior, e aí a maior parte das bebidas e dos géis não tem a quantidade de sódio suficiente. O principal eletrólito que se perde é o sódio. A maior parte das bebidas e dos géis não tem, das barras, não tem a quantidade de sódio suficiente, porque senão era muito pouco apelativo, não é? Era uma coisa salobra, salgada, não era nada saboroso. Então, pode haver necessidade de reforçar a quantidade de sódio nessas bebidas ou nesses géis. E estamos a falar em situações, eu acompanhei, por exemplo, equipas de ciclismo na Volta a Portugal, e recordo-me bem que chegávamos a ter que fazer, enriquecer as bebidas isotónicas com sal, de maneira a atingirmos ali, podemos ter que atingir ali 1 grama, 1,2 de sódio por litro de bebida. Correntemente, as bebidas isotónicas, digo-lhe já que as mais concentradas devem ter à volta de 450, têm abaixo de 500 miligramas de sódio por litro. Ou seja, portanto, pode ficar claramente abaixo das necessidades. E nós reparámos isso na Volta a Portugal, quando chegávamos ao final das etapas, com temperaturas de 40 graus, às vezes e mais, e víamos as camisolas dos atletas brancas. Portanto, com marcas de sal. Exatamente. Se eles pusessem a língua na camisola, iam sentir o salgado. Portanto, e depois, a uma determinada altura, começámos a enriquecer as bebidas e a arranjar essa estratégia. Pesámos a coisa, sabemos que o sal tem 60% é cloro e 40% é sódio, de maneira para fazer ali a quantidade, o grama, 1 grama e qualquer coisa de sódio por litro nas bebidas, e conseguimos controlar a coisa assim. Ok. Olha, e como é que nós devemos repor a energia após a prova de corrida? É necessário comer imediatamente na meta? Há alguma janela de tempo que a pessoa possa esperar para não estar a comer o que oferecem ali, que às vezes pode não ser da melhor qualidade? Também não deve esperar demasiado tempo? Certo. Qual é a sua indicação? A indicação aqui vai a um aspecto muito importante. Logo, a primeira, o atleta chega desidratado. Portanto, hidratar logo é a condição fundamental. E depois, aqui o comer depende do tempo que a pessoa tem para a recuperação. Se é um atleta já treina regularmente, ele precisa de recuperar mais rapidamente, porque amanhã provavelmente vai fazer qualquer coisa e depois no dia a seguir já está a treinar mais um bocado. Agora, se eu a seguir vou estar parado 1 semana, não preciso estar tão preocupado com a recuperação. Uma coisa é certa, para quem treina com regularidade, sabe-se que há uma janela de chamada metabólica, em que há aqui um conjunto de enzimas, hormonas, que estão mais em grande atividade, digamos. E essa grande atividade serve para, se o indivíduo se nutrir, não é? Aquilo que ele se está a nutrir em termos de hidratos de carbono, em termos de proteínas, etc., mais rapidamente vai repor aquilo que queimou. Não podemos esquecer que houve a depleção das reservas do glicogénio, muscular e hepático, e a diminuição do açúcar no sangue, e não podemos esquecer que houve uma grande agressão a nível muscular. E é importante que haja essa regeneração da proteína que foi destruída no músculo. Portanto, o ideal é o que eu costumo recomendar, mais fácil, para já, porque mais fácil e mais rápido, não é? A recuperação. Bebidas mais rápido do que alimentos sólidos. E uma bebida que tenha açúcares de absorção aqui rápida. As maltodextrinas, glucoses, etc. A milopectina, por exemplo. E uma proteína de absorção rápida, tipo proteína do soro de leite, é extraordinário. Cria um ambiente anabólico muito propício à recuperação, ao processo anabólico, ou seja, ao processo de reconstrução. Nós destruímos, vamos reconstruir na fase do descanso. Estamos parados, vamos reconstruir. Portanto, e vamos estimular aqui, sabemos que a associação dos hidratos de carbono com a proteína é mais estimulante
da insulina, que é uma hormona anabólica e que nos interessa que esteja elevada no pós-treino, para dar início a este processo de regeneração. E sabemos também que há uma enzima, que é a glicogênio sintase, que está também em grande atividade e é mais estimulada por esta associação da proteína com os hidratos de carbono. Portanto, vai repor, esta enzima o que faz é repor mais rapidamente o glicogênio dentro da célula muscular. Portanto, este aspecto é muito importante. Para pessoas que não levam isto tão a sério, mas é interessante aqui, em vez de irem para as bebidas... Até porque a pessoa tem fome. Claro. E o batido de proteína, além de ter esse efeito de potenciar a recuperação e esse efeito anabólico, tem um efeito extremamente interessante de ajudar a pessoa a modelar, a gerir o apetite que tem a seguir uma prova de grande dispêndio energético. E uma boa vida de recuperação. Tem também mais alguns eletrólitos, vai repor eletrólitos, está a reidratar, portanto tem aqui uma série de vantagens que os alimentos demoram mais tempo. Vamos comer carne, a gente pode comer carne, e há a questão do apetite, não é? O atleta chega muito cansado. Na meta não tem essa fome, comer uma coisa saborosa. Exatamente. Portanto, logo a seguir. E depois ao fim de uma hora, deve fazer uma ingestão então de uma refeição. Ou seja, meta seria o tal batido de proteína, que já tem reposição de mais eletrólitos combinando e hidratos de carbono. E depois, passado uma hora, então deve ter uma refeição que será a sua refeição normal. Exatamente. É isso? Essa aí, então, sim, com alimentos muito anti-inflamatórios, alcalinizantes, os anti-inflamatórios, os peixes. E é que é muito importante as verduras, não é? As verduras têm os fitoquímicos, têm tantos fitoquímicos antioxidantes, não podemos esquecer que houve uma cascata de reações oxidativas durante o exercício e que causam inflamação, portanto, e que são combatidas pelos antioxidantes, uma boa ingestão de antioxidantes, estão nas frutas, nos legumes, nas hortaliças, portanto, tudo o que tenha cor, um prato aí muito colorido, é muito importante. Os condimentos também, não podemos esquecer, têm vindo a ser estudados, o gengibre, por exemplo, na recuperação muscular, através de intervenção, a curcuma, o cravo, a canela, todos os orégãos, que são muito, muito antioxidantes, utilizem estas plantas, estes condimentos para temperar as saladas. Podem utilizar uma colher, por exemplo, de chá, uma colher de chá de gengibre, portanto, é perfeitamente agradável. Ou numa bebida, sim, logo na própria bebida, se quiserem, podem fazê-lo. Ok. Os hidratos de carbono são mesmo importantes para os corredores. No entanto, neste contexto do desporto amador, eu acho que queria ouvir a sua palavra. Deve-se ter alguma preocupação em não ingerir em excesso após a corrida, ou pelo facto da pessoa ter feito uma corrida de longa distância, não precisa ter qualquer tipo de preocupação? O ideal, nós sabemos que se estamos a pensar em repor o glicogênio, porque depois durante a semana queremos continuar a treinar e tal, a fazer exercícios, o mínimo que devemos de consumir de hidratos de carbono após uma prova destas é 1 grama de hidratos por quilo de peso. O nosso atleta de 60 quilos, 60 gramas de hidratos de carbono aí, temos a certeza absoluta que não há um único grama que o vá fazer engordar. Está só a repor aquilo que queimou, mais nada. E mais uma vez, quer dizer, se for treinar amanhã, é importante que o faça logo após. Se sabemos que ele vai ter ali uns dias de descanso, não precisa estar tão preocupado com isso, não é? Pois eu diria que essa questão é importante na questão do controle do peso e que deve ser visto, podemos vê-la semanalmente. A equação do deve e do haver aqui é fundamental. Se o atleta está focado em manter o seu peso ou em querer
continuar a queimar gordura, tem que respeitar a ingestão calórica e o total calórico. Pode fazê-lo, agora não tem que fazer ao dia, pode fazê-lo à semana. À semana. Se eu gasto 12.000 calorias na semana, para chegar ao final da semana eu não posso, tenho que, se quer perder peso, já sei que vou ter que estar num regime abaixo. Exatamente, não é? Portanto, o que significa que num dia, se eu hoje abusar, amanhã vou ter que cortar aquilo onde abusei hoje, não é? De qualquer das maneiras, o que nos disse é que a sobrecarga de hidratos de carbono é uma estratégia mais inteligente no pré-prova do que no após a prova. Claro. Não é? Claramente. E aí não há necessidade, sabe-se que não há necessidade nenhuma de estar a fazer, por exemplo, mais que 1 grama de hidratos de carbono para a recuperação. Atletas de alta competição podem ir ao 1,5 grama de hidratos de carbono por quilo de peso após uma prova. Portanto, e está bem. Não há mais, obviamente, lá diz o ditado, não é? O que é demais não presta. O que é demais, sim. E esquecemos só de falar de uma coisa, Mafalda, na suplementação, que é um ingrediente que é muito utilizado hoje em dia, que é a cafeína, e está muito bem documentado. Ainda bem que lembrou disso. Devemos pôr a suplementação durante a prova de corrida, deve ou não deve ter cafeína? Claro que depende da sensibilidade de cada pessoa, mas para uma pessoa que não tenha qualquer tipo de problema em ingerir cafeína, qual é que é a melhor opção? De um modo geral, podemos dizer que é das substâncias claramente mais ergogénicas que se conhece e que está mais estudada e na realidade é eficaz. Portanto, e começar, a minha recomendação é, para aqueles, se vamos fazer agora a travessia da Vasco da Gama, da 25 de Abril, e se dormimos mal, estamos cansados porque não descansámos o suficiente, etc., começar logo com uma dosagem de cafeína antes da prova é uma boa ideia, 30 minutos antes, e esta dosagem aqui também é muito, depende muito se a pessoa está habituada à cafeína ou não. Se eu quiser tirar o máximo benefício da cafeína, o ideal é que, e sou habitual consumidor de cafeína, 15 dias antes de deixar de beber café. Posso beber descafeinado, mas tirar tudo o que tenha cafeína. Antes da prova? Antes da prova, 15 dias antes. Que é para no dia da prova reagir à cafeína de um modo muito mais positivo, exatamente à cafeína. Reagir o rendimento. O rendimento. Isso. Porque a cafeína o que faz é também alterar a percepção que nós temos da fadiga. Portanto, começamos a estar cansados, mas não sentimos o cansaço de um modo tão intenso. Exato. Portanto, o nosso rendimento é claramente superior. Há uma melhor eficácia também na contração muscular, mais concentração, mais produção de energia, portanto há aqui uma série de fatores. Mais prazer na atividade, há uma adrenalina maior, há uma... É muito diferente. Quem responde à cafeína, e a maior parte das pessoas respondem, vão notar uma diferença muito grande. Agora aqui pode haver também a necessidade, temos que conhecer qual é a dose que se adapta melhor a nós. A cada pessoa. A cada pessoa. E aqui o que está recomendado vai como mínimo de 3 miligramas de cafeína por quilo de peso a 5 ou 6 miligramas por quilo de peso. Ou seja, se eu tenho 70 quilos, 3 miligramas, estamos a falar de 200 miligramas de cafeína. Portanto, essa deve ser a base. E se a minha prova, portanto, lá está, se eu estou cansado, se eu estou com um grande apetite, tomo logo uma dose 30 minutos antes. Com água, um copo de água e tomo logo a minha dose de cafeína. Se eu estou bem, devo levar a cafeína sob a forma, atualmente já há géis com cafeína, há bebidas com cafeína, shots, há cápsulas de cafeína, portanto, levo uma cápsulazinha de cafeína e há uma hora... Também há cápsulas de sal. Também há cápsulas de sal. E há sticks também, com sais, que se podem colocar diretamente na boca, com um copo de água. Com água. E já está. Se eu não quiser estragar o sabor da minha bebida, e estes sais posso dizer que já há sais muito saborosos, com sabores a frutos do bosque, uma série de frutos que ficam realmente, sabem bem, não é? Embora tenha lá o gosto do sal. É o que é. Mas já se toma bem, mas só sobre a cafeína, terem atenção, portanto, se eu não tomei, ou mesmo que eu tenha tomado, e se eu vou fazer 3 horas, estou à espera de fazer 3 horas nesta prova. Exato. Eu, passado umas 2 horas de ter feito a minha primeira dose de cafeína, posso estar a fazer outra dose, que é para a última parte da prova. Que também é mais difícil. Que é mais difícil.
eu acabar bem. E agora, inclusive, por exemplo, a Gold Nutrition lançou um gel que é o Boost Plus, exatamente com essa finalidade, com mais cafeína, que é para a parte final da prova. Que é aquele que tem taurina e cafeína. Exatamente. É o meu favorito. Exatamente. Mais cafeína, a pessoa está mais esgotada, como é lógico, então faz uma dose de cafeína maior e tem lá a taurina também, que a taurina sabemos que ajuda também ao foco. Ao foco. Não é? Portanto, e se forem provas mais longas, muitas vezes de etapas de ciclismo, onde se pode fazer espaços regulares, no Ironman, por exemplo, de X em X horas, 3 em 3 horas, uma dose de cafeína. Ok. Para Ó Custódio, queria-lhe perguntar se consegue resumir o que não se deve comer na prova. Eu acho que também é muito importante para quem nos está a ouvir ficar assim com um checklist do que não fazer. Muito bem. Logo o primeiro conselho, não experimentem nada em prova. E o suplemento novo? Nada. Que estão a ver o vizinho do lado tomar, vocês não façam. Vão por aquilo que costumam comer ou beber. E o que não se deve comer, eu claramente diria as fibras, diria fontes de gordura, nomeadamente de gordura saturada ou gordura trans, que são as gorduras hidrogenadas, tipo massas folhadas. Apetece-me comer um pastel de nata, não é? Portanto, vão aumentar muito a inflamação. Não é? E é um efeito quase imediato, porque quando chega ao sangue, portanto já estamos a gerar a inflamação. Picantes, e leguminosas também não, portanto alimentos que sejam formador de gases, portanto é fugir deles como o diabo da cruz. Muitas farinhas, portanto... A alimentação o mais simples possível. O mais simples possível. O não experimentar nada novo é muito importante, nomeadamente ao nível da suplementação, porque sem dúvida. Normalmente há imensas coisas para as pessoas experimentarem de novo. Bebidas refrigerantes, há pessoal que gosta de beber refrigerantes e depois aquilo não cai bem. Okay. Refrigerantes podem causar cólicas também, há casos relatados de cólicas com refrigerantes, não é uma boa ideia, aumenta muito a acidez também, porque os refrigerantes têm gás carbónico, não é? Aumenta com o aumento da acidez, mas portanto eu diria isso, gorduras, fibras, proteína de absorção lenta, por exemplo o queijo, comer uma fatia de queijo. Sim, tem gordura. Tem gordura e tem a caseína, que é uma proteína de digestão muito lenta, não é? É contraproducente. Contraproducente. Custódio, foi um prazer, eu acho que isto foi altamente esclarecedor. Nunca conseguimos falar nem de metade daquilo que a gente gostava, mas pronto, mas fica... Pois não, mas é que é tão bom. Eu adoro conversar consigo. Falamos aqui no Eu adoro básico. conversar consigo. Só deste bocadinho, eu sei que eu tenho imensas pessoas que correm comigo, que vão adorar ouvi-lo e que vão melhorar já aquilo que estão a fazer. Eu própria também. E as dúvidas, depois quando virem o podcast, depois coloquem as dúvidas que a gente responde. Gravamos outro. Obrigada, Custódio. Foi maravilhoso. Obrigada. Muito obrigado.